Sigamos com o painel 5. Não é só a reforma tributária que tem sido tema importante na vida de profissionais, techs, mas também estamos convivendo com outras importantes mudanças na área internacional. Para falar sobre as novas regras de preços de transferência e introdução do Pillar 2 e suas implicações no Oil and Gas, chamamos para moderar o painel, por gentileza, o Dr. André Carvalho, sócio do Veirano Advogados. Por gentileza. Também convido Deise Goulart, gerente tributária na Brava Energia. Diane Borges, gerente tributária na Prio, por gentileza. Por gentileza, quando quiserem, a palavra é de vocês. Boa tarde a todos. É uma honra, um prazer para mim estar aqui ao lado de duas mulheres poderosas da indústria para esse painel aqui. Vamos mudar um pouco o tema. A gente não consegue escapar muito da reforma tributária, né? É inevitável, mas a gente também vai aqui passar um pouquinho sobre assuntos de tributação internacional que estão aí na pauta da indústria, né? E devem estar aí incomodando ou assombrando muitos de vocês. Então, vamos começar já, então, com a Diane, né, aqui à minha esquerda. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui na terceira edição. Eu estava aqui no ano passado, um evento incrível, grandioso. Parabéns, Eduardo. E esse ano está maior ainda. Então, é muito bom fazer parte dessa história. E ano passado, já entrando aqui, né, no meu tema, eu falava sobre preço de transferência, casualmente, né, sobre as novas regras de preço de transferência, 14596 e tal. Então, um ano depois, né, a gente tem um pouco, uma visibilidade um pouquinho maior, né, mas muitas dúvidas ainda sobre a aplicação. E, obviamente, que a gente ainda tem complexidades que vêm da reforma tributária do consumo. Então, se vocês acham que esse painel vai ser exclusivamente sobre tributação internacional, a gente vai fazer aqui um mix. Porque, como diria o Subirá, né, que ele é médico psiquiatra, eu estou me formando em psicologia esse ano, isso é verdade, né? E me perguntavam se era transição de carreira. Eu digo, não, isso é uma necessidade. Né? Então, estamos tentando nos entender. Né? No painel da Andréia, dizia ali da inteligência emocional. Né? E aí a minha colega dizia assim, então, a minha está vindo ainda, não sei que hora chega. Então, assim, estamos todos nesse mesmo barco, e tentando enfrentar essas complexidades, né? E acho que o nosso objetivo aqui não é trazer respostas, e sim provocar reflexões. Né? Então, a minha fala aqui nesse momento é sobre o imposto seletivo, né, e uma visão ampliada do imposto seletivo, como que ele se conecta com preços de transferência. Olha que delícia, gente. Então, quando a gente acha, né, e vê, escuta a palestra do Fábio, acha que já é um mundo de complexidade, né, até a gente parar na base de cálculo. E aí a gente percebe que é mais intenso ainda, né? Então, indo direto ali para a nossa regulamentação, ou que tem ainda hoje, né, a gente passeia pelo Congresso e tem uma percepção de meio que de fim de festa, de já está ganho esse jogo, porque a emenda constitucional foi aprovada, né, o PLP 68 foi aprovado e convertido na Lei Complementar 214, tem aí o PLP 108, que está para aprovação, né? Há uma promessa de que vai ser aprovada aí nesse primeiro semestre, mas tem um mundo por trás de tudo isso que ainda precisa ser trilhado, né? Que é toda a regulamentação, né, da lei ordinária, infralegal também, e a gente não pode simplesmente deixar isso para depois. Quando a gente fala do seletivo, a gente está falando agora de 2027.
Então, assim, por mais que o pleito do setor seja, né, a derrubada do veto, para garantir, né, essa não incidência do seletivo nas exportações, a gente tem uma previsão de seletivo, né, na extração de bens minerais, ainda com a alíquota de 0,25. E a gente precisa entender como é que isso vai acontecer. Se a gente vai lá para o 414 da Lei Complementar, então a gente, né, lendo aqui, bem didático, a base de cálculo do seletivo é o valor de referência na extração de bem mineral. E aí a gente começa com o primeiro conceito. O que é valor de referência? Vamos para o parágrafo 2º, que diz que o Poder Executivo ainda definirá, né, qual é a metodologia para o cálculo desse tal valor de referência, que não é preço de referência. Então, ele pode ser calculado com base, entre outros, em cotações, índices e preços, né, em bolsas de valores e futuros, em agências de pesquisa, agências governamentais. Quem trabalhou já com preços de transferência, quando a gente lê esse texto aqui, pensa assim, cara, já ouvi isso em algum lugar? Essa redação me parece, né, tem essa recordação. Então, é um texto praticamente copiado da 9430, quando fala lá, né, dos preços comparáveis para fins dos métodos de commodities PCI e PSEX. Então, a gente já enfrentou, de alguma maneira, né, essas possibilidades vastas, ou não, para a gente fazer uma comparação para fins de preços de transferência. Será que a gente para por aí, então, na análise do seletivo? Não, porque tem o artigo 416, que mistura um pouco mais as coisas. Então, ele fala na comercialização entre partes relacionadas, na hipótese de incidência sujeita à alíquota de valorem, e na ausência de valor de referência, a base de cálculo não deverá ser inferior ao valor de mercado dos bens, entendido como valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas. Então, a gente tem vários conceitos que vêm das regras de preços de transferência, e a gente está falando de seletivo. Então, percebam que a gente vai ter que... A gente nem fechou a caixinha do preço de transferência ainda, e a gente está abrindo essa discussão dentro do bojo do imposto seletivo. Quando a gente... Opa, eu estou avançando aqui, eu queria voltar. Só não consigo. Não consigo mesmo. Queria voltar para o meu primeiro painel. Quando a gente olha ali as opções, né, de cálculo para o valor de referência, a gente vê ali cotações. Quais são os óleos hoje do Brasil que tem cotação em bolsa? Tem um. Quando a gente pensa ali, agências de pesquisa, temos, mas elas são confiáveis, tem uma publicação constante, tem o preço de todos os óleos, a gente também já sabe que não. Então, a gente naturalmente vai para a agência governamental, ou no nosso caso, a ANP, porque esse é um debate que a gente já teve lá com a 9430, e que acabou sendo naturalmente usado como preço comparável para fins de PCI e PSEX. Né? Então, a gente vai para uma escolha natural, mas essa não foi a escolha óbvia do legislador. Então, o que o legislador quer com isso? Mas se a gente vai para além, é 2027, certo? Então, pode ser que o valor de referência não tenha sido definido até lá. Então, nossa, a gente tem aquela boia, né, que é o quê? Valor de mercado. Como é que a gente apura o valor de mercado? Alguém sabe? Né? Então, quando a gente pensa na regra de preços de transferência, a gente tem uma vasta possibilidade de como apurar esse tal valor de mercado. Ou então a gente poderia pensar que a gente vai ter uma outra definição para valor de mercado. Isso está alinhado com os novos princípios de simplicidade, transparência, justiça fiscal. Enfim, tem uma série aí de complexidades que a gente vai ter que desbravar. E aí, seguindo aqui pela tradução mais simples do tema, a gente iria, então, para o preço de referência NP. Mas o que é esse preço de referência NP, assim, só para a gente pensar se ele se acomoda ou não nessa possibilidade, né? Então, ele é base de cálculo para as participações governamentais, né? E ele se propunha, né,
a ser essa natureza jurídica de compensação financeira, que é a natureza dos royalties. E aí, vamos lá, quando a gente pensa em compensação financeira, né, para exploração de produtos de recursos finitos, e a gente volta para o seletivo, vocês percebem que sempre tem uma conexão, parece que a gente vai e volta. Então, quando a gente começou a falar de seletivo, a gente falava do bis in idem, né? Porque o seletivo é royalty. E por que a gente falava nesse bis in idem, né? Porque se eu tenho uma conduta que eu não quero reproduzir porque ela é danosa para o meio ambiente, para a saúde, e não tem, em contrapartida, né, políticas sociais que trariam um contexto de carbon tax para esse seletivo, então ele é uma compensação financeira, né? E aí a gente está falando de novo aqui, trazendo a base, daqui a pouco, dos royalties para o seletivo. Então, esse preço de referência NP, ele tem uma base de cálculo que é clara e é transparente, né, porque ele é divulgado pela NP, então ele traz essa segurança, essa confiabilidade, e ele também tem essa questão de refletir, né, condições reais e tempestivas na negociação. O que é isso, né? Traz as características físico-químicas do óleo, né? Traz também indicadores, né, internacionais como o Brent, para refletir o valor de mercado, e faz esse cotejo, né, entre o óleo nacional e o óleo padrão do mercado internacional. Então, ele faz automaticamente um ajuste de preço, porque se eu tivesse que me valer da regra de preço de transferência, eu teria que fazer ajuste de preço. Então, no caso, se a gente for olhar, né, o preço de referência NP, ele já traz isso na sua fórmula, né? No caso de preços de transferência, então, a gente percebe que a gente tem, né, com a 14596, a introdução desse princípio arm's length, que já permeava aí, de alguma maneira, né, a regra de preço de transferência quando a gente falava do PCI e do PSEX, mas que agora é o coração das regras de preço de transferência, né? E o objetivo sempre foi, de fato, né, evitar a erosão de base e a transferência de lucros, né, para países de baixa tributação. A gente sabe que, nesse caso, o método mais apropriado é o PIC, né? Mas, de toda forma, quando eu não tenho um comparável que é idêntico ou similar, eu posso e devo fazer os ajustes de preço para chegar no tal valor de mercado, né? O FOB Netback é um desses ajustes que é normalmente utilizado no mercado internacional. Mas eu também tenho a possibilidade de usar outros métodos, se esse não for o que melhor refletir, né, a aplicação ali do meu comparável. Ou seja, quando a gente traz um conceito de preço de transferência, valor de mercado para apurar o seletivo, que samba que isso dá, né? Então, a gente começa a avaliar onde que uma coisa casa com a outra. Então, no momento, não está casando. A começar, né, que a gente tem aqui, quando a gente fala de preço de transferência, e o valor de mercado, eu tenho que, muitas vezes, uma transação que não termina no próprio mês. E ela pode não terminar no mês subsequente. E a gente está falando do imposto seletivo com apuração base mensal, né? Então, como é que eu vou pegar uma transação comparável para trazer um conceito de valor de mercado para, então, criar a base do seletivo, né? No caso do preço de transferência, é um cálculo anual. Então, toda a legislação foi feita dessa maneira. E eu posso ter, inclusive, ajustes de preço lá no início do ano subsequente, através de notas de débito e crédito, ou seja, negociação com a minha parte relacionada. Como é que isso entraria no bojo do seletivo, né? E, por fim, ainda, né, por mais que a gente possa pensar aqui, então, eu faria uma avaliação estimada, né, do valor de mercado para trazer para a base do seletivo. Mas aí, nesse caso, paguei o seletivo com base no estimado. Se eu paguei a maior, né, quando virou o ano, fechei o meu preço de transferência, paguei a maior seletivo com base naquele valor de mercado. Eu vou receber um reembolso? De que jeito? Ou então, eu paguei a menor, eu vou ter que pagar multa e juros por causa disso? Como é que essa legislação vai ser construída, né?
E aí, obviamente, que o RTC foi o nosso grande dilema, né, no ano passado, para quem trabalha com preços de transferência, continua sendo. A gente já tem descasamento no próprio RTC, na própria obrigação acessória adicional, né, para fins de preço de transferência. A gente vai se valer disso para, de repente, construir esse valor de mercado para o seletivo. Então, são muitas as perguntas que a gente tem, né, para 2027, que é logo ali. Quando a gente, assim, semana passada, eu recebi até através de uma postagem do Subirá, eu queria que ele estivesse aqui agora para nos ajudar a responder isso. A nota técnica da nota fiscal eletrônica nacional. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma olhada, mas ela já coloca o seletivo na base, né? E um seletivo apurado com base no quê? No valor, no preço de venda. Então, essa nota técnica e toda essa construção que existe, já posta, ela serve para nosso setor? Né? Quando a gente volta lá na base de cálculo, qual que é mesmo? Comercialização? Não, é extração. E aí, quando é que a gente vai ser visto? Né? Quando que essa nota técnica vai incluir a gente? Ou vai ser tudo na emoção? Porque, né, a gente está aqui já há mais de ano de preço de transferência, não fechou essa caixinha. Agora a gente abre outra. A nota técnica não incluiu a gente ainda. Então, a conclusão que eu chego aqui, né, e é esse bastão que eu quero passar aqui para os meus colegas, é de que o nosso trabalho institucional, né, técnico, ele precisa continuar. Né? Todos esses conceitos, eles são, sim, importantes, porque é daí que a gente vai tirar essa análise do contencioso, vai aumentar ou vai reduzir? Né? Nesse tema, pelo menos, eu só penso em contencioso até esse momento. Né? Eu quero crer que até ali a porta de 2027 a gente tenha mais respostas. Mas agradeço aqui a atenção de todos vocês e agradeço a ajuda de todos vocês, né, para que a gente possa trabalhar junto para resolver todas essas questões aí que muito em breve vão se materializar. Muito obrigada, pessoal. São realmente muitas as questões, enfim. E antes de passar aqui a palavra para a Deise, só pontuar aqui, né, nesse campo do TP, algumas dessas questões, né, que a indústria tem se deparado. Eu acho que a questão do preço de referência, né, na exportação, ANP versus, né, enfim, preço efetivo da operação, eu acho que é talvez a grande questão, né, enfim, talvez aí com interesses eventualmente conflitantes, né, do refino nacional com a indústria de produção. Mas, enfim, não, acho que aqui é só mesmo para pontuar, a gente não tem tempo para muito no detalhe. Né, acho que tivemos também aí mais até na lei antiga, em 2023, né, um ano de conflito, de guerra na Ucrânia, com uma flutuação radical do preço do GNL. Tá? Então, o preço de referência, quando você estava preso no PCI, né, ou seja, você eventualmente pagar um preço de mercado maior do que aquele que está na base de dados governamental, como do preço de referência, podia te gerar um ajuste na importação do GNL, que se fosse já na lei nova, com base, né, nos comparáveis, num preço de mercado, já não seria um problema. Isso também acho que foi uma questão bem relevante aí na transição da legislação. Né, a taxa de afretamento, né, enfim, que cada ativo tem as suas peculiaridades, enfim, né, quando você tem ali um pagamento para a parte relacionada, lógico que isso diminuiu bem aí com a reforma do Repetro em 17 para 18, mas, enfim, acho que ainda é uma questão, né, qual é o comparável a ser utilizado ali em taxa de afretamento. Houve algumas fiscalizações no setor com relação a esse assunto. Né, na lei nova, o endividamento, né, a gente tem um novo padrão hoje, né, ou seja, a taxa de juros naquele contratinho intercompany de empréstimo, né, LIBOR mais 3,5 não vale mais. Hoje em dia é necessário, sim, se saber qual é a taxa de juros de mercado, né, se fazer uma análise de comparáveis, né, das condições, dos riscos ali do facility, né, da operação de empréstimo. E para falar rapidamente aqui, né, acho que do assunto mesmo
que acho que talvez como o primeiro da exportação de óleo, que toca a indústria, não só, né, as empresas, as operadoras, as oil companies, mas muito também as prestadoras de serviço, né, que é a aplicação das regras de TP nos chamados arranjos indiretos. Então, os contratos de split, tá, ainda que a receita da empresa prestadora de serviço seja 100% derivada de uma parte não relacionada, que é a operadora, no caso, né, por ser um arranjo indireto em que há um contrato simultâneo de afretamento junto com o de serviços, tá, acho que a melhor doutrina, entende que, de fato, é uma operação indireta, de modo que a transação da empresa de serviço, a receita da empresa de serviço aqui é uma transação controlada, sujeita, então, a controle de TP. Tá? A gente tem ali um anexo 1, tá? Que vem um pouco dizer quais seriam essas operações indiretas. A gente não tem ali uma operação split, mas a gente tem ali alguns arranjos que, né, enfim, deixam claro que a empresa prestadora de serviço aqui não pode estar no prejuízo, ou seja, tem que ter uma margem mínima ali compatível com, né, o princípio do arm's length. Nesse contexto, isso traz, né, parece simples, mas traz uma série de questões, né? Primeiro, fazer uma análise de comparabilidade, a gente tem muita dificuldade, tá? Por mais que a gente fale, não, aqui, né, às vezes eu participei de um bid, é um preço independente, tem muitos argumentos para dizer que aquele preço ali não teria como ser manipulado, né? Gente, tudo bem, é um argumento válido, só que não para a regra de TP. Você tem que, efetivamente, então, buscar, né, uma análise de comparabilidade para saber se aquela tua margem de lucro é efetivamente o que outras partes em situações similares, com riscos similares, funções, né, parecidas, estariam apurando numa atividade similar. Tá? Então, assim, a gente tem visto bastante dificuldade em se conseguir realmente comparáveis de qualidade, mesmo na indústria de petróleo, porque aí a gente tem a questão do intervalo de comparáveis, o critério de independência, né, 20%, eventualmente podendo jogar para 25%, para se tentar aumentar o âmbito aí, mas é difícil, tá? Ainda mais porque o contrato típico aqui da indústria aqui no Brasil, ainda mais com clientes, no caso, como o Petrobras, tem muitas questões específicas que não necessariamente você vai ver ali riscos, né, que a gente vê num contrato típico de operação ou de operação e manutenção, como a gente vê ao longo do globo. Tá? E, para acrescentar ainda mais uma questão aqui, a gente ainda tem, né, o split, o IR-fonte no excesso do split ali, né, 70% para bens de produção, por exemplo, ou seja, que é uma realidade da indústria, né, esse fonte em parte do pagamento de afretamento, que a rigor não é uma regra de TP, só que é um imposto pago sobre uma base bruta, né, que, enfim, seria justo que ele fosse levado em consideração aí para se saber o que está se deixando de dinheiro na mesa de imposto pago aqui na jurisdição do Brasil. Tá? Não é uma questão simples, novamente, como a Jenny falou, que a ideia é provocar vocês, né, o tempo não permite a gente ir a fundo nos assuntos, tá? Mas é um ponto importante também, tá? Como trazer aquele fonte que foi retido pelo cliente num contrato de afretamento para fins de apuração da lucratividade da empresa prestadora de serviços aqui no Brasil. Tá? E, ou seja, se o Arm's Length Principle não for atingido, eventualmente a empresa está sujeita a um ajuste. Tá? Esse ajuste pode ser feito de 3 maneiras, conforme a lei, pode ser um ajuste espontâneo, tá? Que é aquele que a PJ aqui no Brasil vai fazer apenas na apuração do IR, ou seja, um ajuste que vai funcionar apenas para se chegar a um valor de IR compatível com uma margem de lucro do arm's length, tá? Mas ele não gera um efeito para a outra parte. A outra parte pode ficar nem sabendo que, eventualmente, tá? Por exemplo, se a empresa de serviços aqui no Brasil que tem um contrato split, está ali no break-even, está com uma margem abaixo do que seria um parâmetro indicado de lucro mínimo para aquela operação. Ela vai ter que fazer uma fatura, ou não necessariamente uma fatura, ela vai ter que recuperar a receita da empresa lá de fora, do afretamento, que está
recebendo a maior parte da receita do contrato para ela atingir aquele grau de lucratividade que ela precisa ter para ficar conforme com o TP. E o que acontece? Se tem que ser, a princípio, a mesma natureza de prestação de serviço, né, lá 721, eventualmente. Tá, mas essa empresa ela pode simplesmente fazer um ajuste, reconhecer uma receita adicional, pagar mais de IRCS, tá ok? Ou ela pode fazer o ajuste compensatório, que é efetivamente, né, emitir uma nota fiscal, tá? Ou seja, é uma recomposição do preço envolvendo as duas partes da transação, não é um ajuste unilateral. E tá, pode ser feito também o ajuste primário, que é a mesma coisa do ajuste espontâneo, mas não feito pelo contribuinte, mas feito pela fiscalização. E aí é complicado, porque, eventualmente, tá, você, no estudo de comparabilidade, você vai ter ali várias, né, margens de lucro, vai ter uma mediana. Se a Receita vem e faz o ajuste, eventualmente a Receita vai pegar o valor maior do estudo de comparáveis, não vai ficar ali na mediana. Né? Você pode ter 3, já 15, muito provavelmente a Receita vai no 15, não vai trabalhar com a mediana ali de 4, 5, 6 ou 7, enfim, conforme o caso. Então, o ajuste primário, naturalmente, é o que ninguém quer. Então, aqui, ou seja, essa questão do... Aí, voltando para a reforma tributária, fazer o link, antes da gente passar aqui, né, para o outro desafio de Pilar 2 para a Deise. A gente tem, então, acho que nas decisões aí para as prestadores de serviço, é muito essa questão, né, de como fazer o ajuste, a natureza desse ajuste, enfim, é um assunto também bastante estudado na doutrina, e os impactos fiscais, porque se eu faço, por exemplo, um compensatório, eu tenho uma outra nota fiscal ali, eu tenho uma nova operação sendo feita para se atingir aquela margem de lucro. Gente, se eu tenho uma nova operação com nota fiscal, eu tenho um impacto fiscal daquilo. Eu tenho, como a Diane já colocou, eu posso ter, né, além do contábil, eu tenho efeito fiscal, eventualmente aduaneiro, se envolver preço de importação, ou seja, eu não tenho um novo desembaraço aduaneiro, mas se eu ajustei o preço, eu tenho que pagar mais tributo sobre aquela importação. Né? Então, isso aqui gera um desencadeamento que aí vai ter impacto, né, eventualmente, no IBS, na CBS, no próprio seletivo. Né? Ou seja, quando você faz um ajuste, altera a sua carga tributária, altera o seu, né, lá no seu SPED fiscal, no seu SF, que você vai pagar de IRCS. E quando a gente mete no IRCS, você está mudando, né, a carga tributária, o effective tax rate da empresa aqui no Brasil, que é, né, um pilar da regra de Pilar 2 que a Deise vai falar aqui para vocês. Então, e, eventualmente, até para fins do cálculo da ETR, lá agora para o PL 1087, né, aí que a gente passa a ter, se aprovado, um imposto de renda na fonte para dividendos pagos já não residentes. Né? Então, para quem estava nervoso, né, com a RTC apenas até agora, a gente já trouxe toda Exato. essa mistura. O RTC, RTC, preço de transferência, reforma da renda. Né? Então, para concluir, né, enfim, acho que trazer aqui um desenhozinho meio tosco, né, feito aí aos 45 do segundo tempo, que é muito comum a gente ver aqui na indústria o trilema da energia, né, ou seja, da transição energética, enfim, que está aí, que precisa ter uma energia, né, que seja disponível e a um preço justo, que seja segura, né, e reliable e verde. Acho que o profissional de impostos, né, como a grande maioria de nós aqui, está com um trilema na mesa. Eu me dedico mais a quê? Qual é meu foco hoje? Reforma tributária, TP ou Pilar 2? Né? Então, a gente está com um trilema aí realmente na mesa, né? Mas não dá para abrir mão de nada, acho que é uma realidade. Então, acho que a ideia aqui, né? Ou seja, tem muita gente ainda em negação com relação ao Pilar 2, isso aí não vai me afetar, isso aí é um monstro, não quero saber, estou preocupado aqui com o RTC, né, com a reforma tributária, mas já é uma realidade, né? Ou seja, quando tem um seletivo para 27, né, Pilar 2 já é uma realidade, né, Deise, que está batendo a porta, não é? E os ajustes de TP, né, vão estar lá, como posso dizer, alterando a nossa alíquota efetiva para fins de Pilar 2. Né? Bom,
Primeiro agradeço aqui a oportunidade, né? É um prazer estar aqui com a Diane e com o André. Agradeço a Infis Consultoria, na pessoa do Eduardo Pontes, e a Fijan por essa organização desse evento e estar diante de vocês aqui, tantos colegas e profissionais da área. É um prazer estar aqui. Né? Não é pretensão nenhuma a gente falar aqui, exaurir todo o tema de Pillar 2, né? O assunto é denso. A ideia aqui é a gente trazer uma introdução do assunto, né? Fazer um overview e depois colocar aqui alguns temas que já estão na mesa, que já nos afligem, mesmo com uma legislação tão nova, né? O objetivo do Pillar 2, né, no final do dia, é a gente tributar, né, não ter aquela erosão de base e de deslocamento de renda para outros países. Né? Ou seja, criou-se um Global Minimum Tax, ou seja, uma alíquota efetiva mínima de 15% para os grupos multinacionais acima, que têm receita líquida acima de 750 milhões de euros. E esse teste a gente faz tem que atingir, né, esse threshold em pelo menos 2 anos dos últimos 4 anos, né? Esse é o primeiro teste que é feito para aplicabilidade do Pillar 2. Depois a gente vai ver outros aqui. A gente tem as regras de transição, Safe Harbor. E assim, os 3 principais componentes que a gente tem dentro do Pillar 2. A gente vai falar um pouquinho aqui para dar uma desmistificada, né, porque são muitos acrônimos, muitos quase palavrões que a gente só escuta falar. Né, isso é muito comum, né, talvez não é comum aqui para o Brasil, mas isso é muito comum nos países da Europa, mas agora a gente está adotando aqui esses princípios, né, e essas regras Globo. Né, a gente vai passar um pouquinho à frente. Mas a gente tem que desmistificar um pouco dessas siglas, né, desses acrônimos. Né? Então, assim, dos principais componentes que a gente tem do Pillar 2, a gente tem o IIR, o UTPR e o KDMTT. O que é isso? O IIR, isso quer dizer que a tributação ela pode ser cobrada, né, na jurisdição da empresa matriz, onde está a matriz do grupo multinacional. Tá? Então, uma vez aplicado o IIR, né, essa tributação, no caso, fica na jurisdição da matriz. O outro componente que a gente tem aqui, ou seja, a gente está olhando para a vertical, a tributação vai ficar alocada na jurisdição da matriz, no caso aqui, na jurisdição do A. Né? Não aplicada o IIR, a gente pode aplicar tanto o TPR quanto o KDMTT. O TPR, a gente já está olhando um pouco mais na horizontal, ou seja, não aplicado o IIR, se uma jurisdição, nesse caso aqui do exemplo, que é a jurisdição B, tem uma alíquota de 0%, né, uma alíquota efetiva de 0%, uma outra jurisdição pode fazer a cobrança desse complemento aí para atingir o Global Minimum Tax de 15%. Tá? E o KDMTT, que é o Top of Tax doméstico, né, que hoje, para a gente aqui, é o adicional da CSL, tá, que foi implementado aqui no Brasil, a gente vai falar mais um pouco à frente. Né, tem previsão também de aplicação do IIR, né, já está previsto lá na 15079, que nesse primeiro semestre de 2025 vem mais novidades por aí. Né? Então, o KDMTT é o seguinte, já que tem que tributar, a gente está falando de um grupo multinacional, esse grupo tem que tributar, tem que ter tributação mínima de 15%. Então, o KDMTT vai dizer, olha, então tributa aqui na minha jurisdição, não vamos exportar tributação, não vamos exportar renda. O ponto, então, assim, é um mal necessário, né? Então, a gente sempre fala que o Brasil ele é excessivamente em suas regras tributárias. No entanto, quando se fala de regras globais, a gente está aqui numa tributação que o Brasil falou, opa, então fica aqui, né, a tributação, né? A gente está, imagina, um grupo que é multinacional, puro sangue brasileiro, tá? Então, assim, se a proteção da tributação vai ficar aqui através do KDMTT. Agora, digamos que tem um grupo que aplica o IIR em outro país, né, que a multinacional, a matriz está no exterior, essa tributação vai ser deslocada para o exterior, se a gente não aplicasse esse adicional aqui da CSL na forma do KDMTT. Tá? André, tem a aula de... Não está funcionando.
aponta para cá? É o tempo para o pessoal ir digerindo, todas essas Tantos siglas aí. palavrões. Foi de gente. propósito. Foi. Obrigada. Você apertou o quê? Esse mesmo. Deixa eu parar de falar, não sei se foi algum contato. Bom, então a gente está falando assim, gente, mas a gente está falando aqui de regras, né, e a gente não é não é membro da OCDE, né, mas desde 2010 o Brasil vem participando desses fóruns econômicos, né, na OCDE. Em 2013 ele tornou-se membro do BEPS, né, para evitar essa erosão de base, né, em tributação em países com tributação favorecida. E em 2024 teve a publicação da MP 1262, tá? E a normatização através da IN 2228. E no finalzinho de dezembro de 24, a gente teve a publicação da 15079, da lei, que foi a conversão de um projeto de lei, não foi a conversão da MP que virou lei, pessoal. Isso é importante, a gente vai falar mais um pouquinho depois sobre essas questões jurídicas aí que assombram essa nova legislação. Né? E aí, através dessa nova legislação, se implementou o KID-MTT, que é o adicional da CSL. Tá? Então, falamos aqui que a gente tem uma alíquota efetiva mínima, um Global Minimal Tax, temos que observar se a gente está inserido dentro de a empresa está inserida dentro de um grupo multinacional com a receita líquida maior que 750 milhões de euros, né? Mas tem umas regras de transição aqui trazidas para Safe Harbor, né? Então, a gente tem aí ainda uma regra de transição para os períodos iniciais, né? E aí você olha para a entidade, né, para as suas entidades aqui no Brasil. Né? Então, se um desses itens aqui forem aplicáveis, será considerado com essa alíquota efetiva, né, essa nova alíquota efetiva, acima de 15%, então não vai ter a tributação. Quando a gente fala aqui em alíquota efetiva, a gente não está falando mais daquela alíquota efetiva que é os tributos, o IRCS corrente e diferidos dividido pelo lucro antes do IR, aquele lucro contábil. Tá? A gente não vai entrar aqui no cálculo, porque é árido, é denso esse assunto, mas assim, é uma nova metodologia de cálculo. Né? Então, assim, a gente apurava o LALUR, apurava o LAX, agora a gente vai apurar o Pillar 2. Uma outra apuração. É um novo lucro, é um novo tributo que a gente vai dividir ali pelo novo lucro, que é o chamado lucro GLOBE. Então, essas regras de transição podem ser aplicadas aí nesses primeiros anos. Tá? Receita líquida abaixo de 10 milhões de euros e lucro abaixo de 1 milhão de euros. Ou a alíquota efetiva do imposto, né, para cada entidade, 15% em 24, 16% e 17% em 26%, né, a alíquota mesmo efetiva, e o lucro ou prejuízo do grupo, né, antes do imposto de renda menor ou igual a zero, ou inferior ao valor da exclusão do lucro com base na substância, que aí é uma regra trazida também pelo Pillar 2, que é o cálculo da substância. Tá? Bom, então, diante disso, a gente tem a gente vai falar aqui um pouquinho dos incentivos fiscais, o que é créditos reembolsáveis, o que não é, tá? O que a gente tem que olhar para dentro de casa e pensar, eu tenho essas rubricas aqui na minha contabilidade, na minha apuração, e eu devo a gente jogar na coqueteleira, né, para poder fazer o teste do Pillar 2, né? A gente tem uma alíquota efetiva nova, né? A gente tem incentivos fiscais que não são qualificados ou seja, você não consegue excluí-los ali daquela base, né, e não considerá-los ali para aquela nova base que a gente vai ter que fazer o cálculo, né? Pelo que a gente vai ver mais adiante, o incentivo da Sudan e da Sudene, ele está lá como qualificado, mas a gente ainda carece de uma normatização do Poder Executivo para considerar como reembolsável. Então, a posição da Receita é que nem todos os incentivos, né, vão ser considerados, né, como qualificados ou créditos financeiros. E a gente vai ter que olhar para dentro de casa e olhar o que a gente tem. Né? Seria uma oportunidade, né, nesse período de transição de planejamento fiscal ou não. Né? Mas, quando a gente faz a leitura da 15079, ela já traz previsões, né, desse sentido.
Bom, então, falando todo dessa nova regra, desse novo cálculo, né, eu trouxe aqui alguns pontos que já nos incomodam atualmente, né, caso da Sudene. Para 2025, não tem previsão, né, que ele será um crédito qualificado. Essa regra para a Sudene é a partir de 2026 e ainda carece aí de normatização de como que a gente vai transformar esse crédito em um crédito reembolsável, né? E quando a gente fala dessa novo cálculo de lucro, né, do lucro globo, a gente tem que olhar para a lei do bem, JCP, as subvenções para investimento, né, o crédito presumido de CMS-IPI, e outros créditos reembolsáveis que estão tratados lá na norma. Então, se hoje a gente tem uma lei do bem que ela reduz o nosso lucro real, para o lucro globo, ela não vai ser considerada, ela vai majorar. Na hora que a gente majora o lucro, a gente reduz a alíquota efetiva, né? Então, assim, os incentivos fiscais, essas novas rubricas, essas rubricas de dividendos também, o próprio ajuste de TP também não vai ser considerado, né? Então, isso vai reduzir mais ainda essa alíquota efetiva para que o grupo econômico fique abaixo de 15% e tenha que recolher o adicional da CSL. Bom, então, assim, falando sobre, fazendo esse overview, a gente disse que, inicialmente, que a gente estava diante de um mal necessário, que o Brasil ele precisava recolher, né, implementar, pelo menos o que DMT, para que a gente não tenha uma exportação de renda, né? No entanto, como a gente já está acostumado, o contencioso, a gente vai ter sempre temas para contencioso e as regras não são claras e tem algumas lacunas, né? Primeira reflexão que eu trago aqui é que, se a gente está falando de uma legislação que ela é para custeio da Seguridade Social, ela não deveria vir através de uma lei complementar, né, conforme prevê a Constituição, esse é o artigo 195 e 154, né? Então, nosso deverzinho de casa aqui para a gente refletir, né? E o prazo nonagesimal, né, a noventena, o princípio da noventena. Se a gente está falando de uma lei que ela foi publicada em dezembro, foi conversão de um projeto de lei, e não dezembro de 2024, né, e não daquela MP anterior, a gente deveria, então, observar o princípio da noventena. Então, uma lei de dezembro de 2024 não poderia entrar em vigor em janeiro de 2025. Por outro lado, a gente tem a MP que em dezembro de 2024 até março de 2025 estava em vigor. Ela perdeu sua eficácia em março de 2025. Então, a gente estaria aí no ano calendário, um ano fiscal de 2025, olhando para duas legislações, para uma MP e para uma lei, né? Muito embora não tenha tantas alterações assim entre a MP e a lei, mas a gente tem aí alguns conflitos de legislação, tá? Princípio da legalidade, a gente tem uma lei com cláusulas abertas, né? E a gente já vivenciou isso no passado, né? Do método PRL 60 para transfer pricing, porque as regras não podem ser abertas. A gente tem uma delegação ampla da Receita Federal, estabelecendo ajustes, opções, alocações e regulamentando algo diretamente de orientações da OCDE, a qual o Brasil não é parte, não é membro, né? Ele apenas fez uma adesão ao BEPS. Conceito constitucional de renda, né, como coloquei aqui, a gente vai ter que fazer um novo cálculo, né, para fins dessa nova tributação. Então, o lucro contábil, o lucro real e mais o lucro globo, né, a gente não tem um conceito constitucional de renda, e agora a gente está adotando um novo conceito constitucional de renda para fins de CSL, né, teria uma incompatibilidade. Princípio da isonomia, a gente está com empresas sendo tributadas diferente, grupos multinacionais, né, serão tributados diferencialmente de outras empresas independentes, então a gente está aqui diante de um tratamento desigual, né, que pode, sim, gerar discussões jurídicas, né? Vou acelerar aqui, porque o tempo acabou. Princípio da capacidade contributiva, né, a gente pode gerar questionamentos para as empresas envolvidas, especialmente quando há perdas compensadas e realocações contábeis.
E se a gente for para o contencioso e tiver um litígio administrativo ou judicial, esse adicional da CSL ele não vai poder ser utilizado para créditos tributários em outras jurisdições, né? Então, a gente tem aí também uma disputa, né? Se a gente tiver essa disputa, a gente não vai poder inviabilizar, a gente vai inviabilizar esse crédito em outra jurisdição, né? Por final, até para a gente falar aqui um pouquinho também dos contratos de split, né, que não, por final, mas não muito importante, né, além de tudo isso, né, desses valores que não são não tributados no Brasil, se a gente entrar com um litígio, eles não vão poder ser creditados em outros países, uma vez que eu estou contestando esse adicional da CS, esse excesso de tributação, esse Global Minimal Tax, pode ser tributado em outra jurisdição via IIR ou UTPR, que é aquele primeiro diagrama que a gente tinha colocado aqui. Se eu não tributo aqui no meu país, outro país poderá tributar esse complemento desse imposto global. Mas se eu estou discutindo, eu não tenho direito, é como se não tivesse recolhido. A legislação prevê isso, né? Então, a gente vai ter risco de dupla tributação. Importante dizer que os Estados Unidos e China não adotaram, né, as regras do Globo. Então, a gente tem aí 60% do investimento de multinacionais no Brasil vem de capital americano, né, dos Estados Unidos e da China, né? Então, a gente vai ter que enfrentar isso. E, por último, mas não menos importante, a gente tem um novo conceito de estabelecimento permanente, né, que eu trago aqui para a gente refletir, porque a gente tem na nossa indústria, os contratos de split, né, os afretamentos de embarcação, e a regra, a gente precisa fazer uma leitura da regra, e no nosso entendimento, né, que não devemos aplicar esse conceito do afretamento para fins de estabelecimento permanente. A gente já tem um conceito, né? A gente já tem um conceito estabelecido e isso tem a gente está discutindo ainda sobre isso, mas a gente hoje a lei trouxe essa provocação de um novo conceito de estabelecimento permanente para fins de Brasil. Eu agradeço a oportunidade. Bom, acho que é isso, acho que já estamos aí bem adiantados, né? Temos agora um painel de Repetro, né, que acho que talvez seja um assunto de maior interesse aí do público. Então, a gente agradece aqui a atenção de todos vocês e encerramos aqui o painel. Muito obrigado.